Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Que incrível ter você aqui. Você já possa aí começar a compartilhar, dizer para os seus amigos que começou mais um podcast. Está na hora da gente começar aqui a discutir sobre algum tema muito incrível que talvez tenha cercado você, a tua vida aí por tanto tempo. E agora está na hora de você aprender sobre um tema muito importante que a gente vai conversar aqui. A gente já tem divulgado aí esses dias sobre será que perdemos salvação? Então temos que entender sobre isso, entender sobre a nossa salvação, como que isso aí pode acontecer na nossa vida, será que realmente perdemos, será que não perdemos? O que somos os tais eleitos ou não? E aí por aí vai. E a gente mais uma vez está aqui com o nosso convidado incrível, Pastor Franco Júnior. Dê as boas-vindas pessoal, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer, mais uma vez, poder estar aqui e esclarecer algumas questões que às vezes causam muita dúvida, né, nos irmãos, em toda a igreja. Eu acho que vai ser muito bom a gente poder tratar desse assunto, esclarecer essas dúvidas e a gente evitar, pelo menos diminuir bastante algumas perguntas, né? E é isso aí, hoje a gente está aqui hoje com a Bíblia, porque o assunto hoje vai precisar bastante ler alguns versículos, entender alguns pontos, porque é algo que sempre gera muita dúvida, né? Vamos indicar livros hoje, porque que a gente quer que aqui seja um ponto de partida onde te gere curiosidade, te gere aí engajamento, onde talvez você que esteja nos assistindo hoje pela primeira vez vai conversar sobre esse assunto, talvez nunca soube sobre isso, ou nunca se interessou em perguntar exatamente sobre as questões que a gente vê aqui. E nesse momento você, cara, eu preciso entender mais. Então a gente vai te indicar livros para que você continue crescendo na tua fé, continue exercendo ao máximo o teu ministério, ensinando e aprendendo também dentro da tua igreja e aonde você estiver evangelizando, levando o reino. Amém? Então vamos lá, gente. Sem muitas coisas, a gente gosta sempre de perguntar, bem direto ao ponto. Pastor, nós perdemos salvação? Responda, porque o Google com certeza já recebeu milhares de perguntas sobre isso e o Google vai dar a resposta dele, né? Mas hoje a gente precisa de uma resposta bíblica. E aí, pastor? A gente perde salvação? Eu até me ajeitei aqui na cadeira para poder responder. Olha, se for uma resposta mais simplista, objetiva, direta, não, nós não perdemos salvação. Caiu metade da internet. Bem, gente, olha, a gente sempre tem essa questão de será que nós perdemos salvação? Como é que nós tratamos sobre isso? E a resposta, como o pastor realmente disse, não. Nós não perdemos salvação e a gente vai te explicar nesse momento aqui agora, a partir desse momento, para a gente entender por que não perdemos salvação e como é que isso acontece. Mas antes da gente partir para essa parte do nosso vídeo, segue a gente, compartilha esse vídeo, dá o teu like, comenta aqui já as suas expectativas. Durante esse vídeo, se Deus falar alguma coisa com vocês, cara, eu queria aprender mais sobre algum determinado tema, comenta aqui, a gente vai estar te respondendo, a gente vai estar interagindo com você e a gente quer também te ajudar nas suas dificuldades bíblicas, teológicas e que você tiver. E a gente com certeza vai estar avaliando aí os comentários para a gente estar trazendo o próximo tema do nosso podcast. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos aqui ao vivo para você, sempre com o maior prazer do mundo. Então vamos lá, gente. Pastor, um texto que sempre nos rodeia bastante sobre essa questão da salvação é algo que todo mundo, seja teólogo ou não, jovem, adulto, daqui a pouco está no meio das crianças, né? A questão de Calvino e Armínio, nós somos eleitos, não somos, Deus predestinou, que Deus cruel, muito ruim, soberania de Deus e todos esses assuntos que permeiam esse assunto sobre salvação. Né? E aí um texto que a gente sabe que levanta toda essa questão é lá em Romanos, capítulo 9, a partir do verso 28. Eu queria que você talvez pudesse abrir essa tua Bíblia também, mas não saia aí, tá? Se você tem Bíblia só no celular, acompanha aqui, a gente vai estar aqui lendo para você, mas não saia aqui. Se tiver a Bíblia física aí mesmo, avalie com a gente, vamos ler junto, para que você possa também entender e compreender toda essa questão desse texto que vai sempre aqui nos cercar e tirar essas dúvidas, tá bom? Deixa eu só corrigir, é 8, não? Romanos 8. 8, 29, perdão, esse né? Romanos 9 foi? Romanos 8, perdão, gente, perdão. Romanos 8, a partir do verso 28. Vamos lá. Diz assim, a partir do verso 28, o pastor também vai abrir aqui com a gente. Nos diz assim. Posso ler, pastor? Sim. Vamos lá. Diz assim. E nós sabemos que os que amam a Deus, a Ele, esses os ajuda em tudo aquilo que é vantajoso para o próprio bem daqueles que os designou antecipadamente para que fossem chamados. Porque, conhecendo-os previamente, os moldou à semelhança da imagem de seu filho, para que ele fosse o primogênito entre muitos irmãos. Porque aos que designou antecipadamente, ele os chamou, e aos que chama, também justifica, e aos que justifica,
também glorifica. E aí esses 3 versos aqui, principalmente o verso 28 e 29, vai nos dizer que Deus começou a predestinar a galera, predestinou gente para ir para o inferno, predestinou gente para ir para o céu. E se Deus tiver te predestinado para ir para o inferno, me predestinado para ir para o inferno, pastor, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Bom, primeiro a gente precisa elucidar algumas questões, né? Primeiro, a predestinação é uma doutrina bíblica. Agora, como se dá essa predestinação é que nós precisamos compreender. Então, de antemão, vamos esclarecer o seguinte: sim, existe predestinação na Bíblia, nós estamos diante de um texto que expõe isso. Mas essa predestinação não se dá pelo determinismo de Deus, embora Deus seja soberano, mas não se dá pela sua soberania, pela sua vontade, pelo seu querer. O texto é bem claro e a gente começa dizendo aqui no versículo 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Deus predestina aqueles que de antemão o conheceu. Se Deus conheceu de antemão e Deus sabe de todas as coisas, sabe que tudo que nós vamos fazer, de tudo que nós vamos pensar, conhece desde o nosso levantar até o nosso deitar de antemão, é baseado nisso que Deus vai nos predestinar. Então, a primeira questão que nós precisamos saber é o seguinte: Deus já nos predestinou. Predestinou para quê? Predestinou para a salvação, mas não predestinou a outros para a perdição. Entendi. Então, assim, quando a gente para analisar um pouco mais o texto, a gente sempre fala sobre aquela tal soberania de Deus, e Deus, como sabe todas as coisas, ele sabe exatamente isso. Quem vai aos céus e quem vai ao inferno. E isso não é por uma determinação de um Deus cruel, mas é por uma determinação de Deus poderoso, supremo, acima de todas as coisas, que previamente conheceu. Então, conhecendo e analisando os nossos corações, é que entendemos que Deus sabe. Não é porque Deus, antes de conhecermos ou não, tipo assim, eu sou tão bom para o inferno. Não, não é por isso. É porque Deus avaliou todo o teu coração, e sabendo de todas as coisas de antemão, sabe quem vai aos céus e quem vai ao inferno. É isso que o texto muitas vezes quer dizer? Assim, é bom a gente entender que às vezes as pessoas acreditam nessa questão de salvação baseado no mérito, né? E isso é uma falácia. Por quê? Porque não é porque eu faço coisas boas. Se fosse assim, a salvação seria pelas obras. Sim. Mas nós não fazemos obras para alcançar a salvação. As obras são uma ação dos eleitos. Então nós temos as boas obras porque somos salvos. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso assim, gente, tudo acaba se tornando um ciclo de que tudo que é aquilo que eu faço é porque previamente eu amo a Deus. E todas as coisas, como diz o texto 28, verso 28, todas as coisas prosperam e dão certo para aqueles que amam a Cristo, mas todas essas coisas são as coisas que a gente vê aqui a partir do verso 28 e 29 e 30. Exatamente, porque as coisas que Deus sabia que você ia ser eleito, não é porque ele predestinou, mas porque ele sabia o teu coração, e aí ele justifica a tua vida, glorifica a tua vida. E tudo isso que eu falo, que todas as coisas vão dar certo, é essas coisas aqui que são citadas no verso 29 e 30, né? Que aí a gente chega à questão de ser o eleito. Sermos eleitos. E é exatamente essa condição que nós alcançamos em Cristo, mediante a fé, que nos garante que nós não podemos perder a salvação. Se você me permite, Yuri, o texto no versículo 28, ele começa dizendo: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age para o nosso bem. Agora, qual é o nosso bem? O que o texto está se referindo aqui é sobre salvação. Então, quando Deus age para o nosso bem, é para o seu propósito, segundo o texto, o propósito dele qual é? É que todos se salvem. Sim. Então, o texto está falando que ele, em todas as coisas ele age para que nós alcancemos a salvação. Agora, quando chega no versículo 29, aí nós temos o seguinte: aqueles que de antemão conheceu, Deus está agindo
para que nós possamos alcançar a salvação, mas Deus, conhecendo os nossos corações, conhecendo o nosso pensamento, sabendo de antemão se nós teríamos fé ou não, então o que é que Deus vai fazer? Ele vai predestinar alguns para a salvação, baseado na sua onisciência. Então, entenda por que nós não podemos perder a salvação. O texto vai ser elucidativo. Porque no versículo 29 ele vai dizer aqui assim: de antemão, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aqui é a condição agora daqueles que foram chamados. Aqueles que foram chamados agora estão justificados, ou seja, estão eleitos. Mas é interessante que os verbos aqui estão sempre no passado. Chamou, justificou. Mas ele conclui dizendo, também glorificou. Mas essa ação ainda não aconteceu. Então, por que o texto está dizendo que aqueles que justificou, nós já somos justificados? Então eu posso colocar isso no passado. Concorda comigo? Sim. Mas por que glorificar, que é uma ação que vai acontecer no futuro, no texto está no passado? Glorificou. Porque Deus prevê todas as coisas e ele, prevendo, sabe que aquelas coisas de fato irão acontecer. Sim. Então, ele está dizendo, aqueles que justificou, também glorificou. Sim. Se Deus não erra, e cremos que Deus não erra, Deus é perfeito em todas as coisas, se pela sua onisciência, Deus nos chamou, nos predestinou à salvação, nos justificou, a nossa condição é de eleitos, e ele está dizendo que o eleito será glorificado, como nós podemos então perder uma salvação? Exatamente. E aí, entra aqui só um ponto onde muita gente diverge, né? Dessa parte quando você fala sobre os eleitos, e é sobre Armínio, sobre Calvino. E aí, só para a gente entender aqui como é a nossa visão sobre isso, a gente chegar na visão arminiana, né? Calvino, ele pensa exatamente sobre a soberania de Deus, desse determinismo, e que Deus vai colocar gente no inferno e gente no céu. Armínio vai pensar sobre exatamente acontecendo isso, mas não pelo determinismo, mas sim pela sua presciência de Deus. Não é isso? Sim, sim, sim. A distinção aqui nessa questão da predestinação é como você bem colocou, né? Enquanto que os calvinistas acreditam que a predestinação é com base no determinismo de Deus, na soberania de Deus, os arminianos, eles creem que a predestinação é com base no conhecimento prévio de Deus. Nós temos isso tanto aqui em Romanos 8, versículo 29, como também podemos citar 1 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos dar uma olhada aqui o que é que diz lá no texto de 1 de Pedro, porque 1 de Pedro também vai ser bastante elucidativo. Ele vai dizer o seguinte, olha só, vou ler o versículo 1 e 2, tá? Ele diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto da Galácia, da Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito para a obediência a Jesus Cristo. O que é que nós temos aqui é Pedro agora reafirmando o que nós acabamos de falar com base no escrito de Paulo. Então, Paulo vai dizer que nós somos predestinados com base na presciência de Deus. Pedro está dizendo a mesma coisa, que nós somos, e o texto aqui vai falar exatamente sobre eleição. Pedro está escrevendo aos eleitos, e ele está dizendo como se deu essa condição de eleito. Ela se deu com base no pré-conhecimento de Deus. Show, ótimo. Aí, só para que a gente esclareça, então entenda, se Deus determinou, predestinou alguém para a salvação, como nós podemos perder a salvação? Se a salvação é do querer e o efetuar de Deus. Um Deus que não erra.
Que não erra? Então ele sabe exatamente aquilo que está acontecendo. Só que aí, pastor, a gente entra num dilema, assim, talvez muita gente já esteja se perguntando sobre isso. Coisas que acontecem rotineiramente a cada domingo em todas as igrejas, creio eu, assim, né? Que toda final de culto o pastor vai fazer o apelo, vai perguntar se você quer aceitar Jesus, vai fazer uma pregação e tal. Cada igreja tem o seu método de fazer, mas a gente vê praticamente em todas as igrejas de forma unânime uma outra pergunta. Além de se você quer aceitar Jesus, né? E também tem aquela pergunta se você quer se reconciliar com Cristo. E aí aquela coisa, se você quer voltar aos caminhos do Senhor, se você quer aceitar Jesus de novo, né? Tem igreja por aí que até batiza de novo. E aí, então assim, gente, como é que é possível, se nós não perdemos salvação, nós reconciliarmos com Cristo? Porque se nós estamos reconciliando é porque perdemos. Então, onde que se dá essa reconciliação aí? Porque, afinal, essa é a principal pergunta hoje, né? Porque a gente acabou de entender o que é o salvo, né? Se você hoje, cara, eu entendi, estou nessa condição. Então, se você está nessa condição de que eu vivo pela fé, vivo realmente aqui amando a Cristo e querendo mais de Deus a cada dia mais, realmente assim as coisas acontecendo, você tem essa condição de que você é justificado por Deus, né? E todas as coisas vão cooperar para o bem da tua salvação, tá? Então, que isso vai acontecer. E o nome de Jesus vai ser glorificado pela volta de Cristo. Mas, onde é que entra, então, a questão dos reconciliados, né? Porque a gente usa muito essas questões de gente que se afasta do Senhor, tem 7 demônios dentro de você agora, e tem muita coisa que a galera coloca, e isso é um peso sobre as pessoas que se afastam, né? Que apostam da fé, enfim. Então, vamos agora, sim, trabalhar em cima do que a gente realmente se propôs hoje, que é sobre perfeita salvação. Como é então que se dá isso aí, já que a gente não perde? Como é que a gente volta se a gente nunca foi? Aí tem uma questão que, assim, as pessoas me perguntam muito assim, pastor, você é reformado? Eu digo, não sou reformado. Eu sou pentecostal. Uhum. Outros me perguntam, pastor, você é calvinista? Não, eu sou arminiano. Falar disso vai elucidar bastante algumas questões. Por quê? Porque a visão que eu estou dando aqui, embora algumas pessoas podem não concordar, essa não é a visão de Calvino. Essa é uma visão arminiana. Tá? E aí a gente começar a falar, tá, e de onde se tirou a ideia de que se possa perder a salvação? Aí algumas pessoas, equivocadamente, atribuem isso à teologia arminiana. E isso não é verdade. Isso deriva de uma teologia arminio-wesleyana e não de Arminio. Então, é interessante a gente explicar isso. E vale ressaltar, Yuri, que nós teremos em breve um curso sobre teologia arminiana, né? E aí vai esclarecer tudo isso. A previsão é que tem tal da Black Friday, né? Uau. A gente lance nessa Black Friday o curso de teologia, a introdução à teologia arminiana. Muito bem. Então espere aí, fique ansioso, já aguarde aí, comenta aí, eu quero esse curso, para que você já possa aí receber, talvez no WhatsApp, algum comentário que a gente vai te lembrar e que a gente vai estar lançando esse curso agora em novembro, com promoções já de lançamento, ainda junto com a Black Friday, então vai ficar muito bom para que você possa aí ter mais conhecimento sobre toda essa teologia arminiana. Lembrando que a gente tem aqui hoje uma coleção de livros para te indicar, não sai daí, daqui a pouco a gente vai te indicar os livros, vai te passar direitinho o que é. Links para que você possa comprar vão estar aqui embaixo e você possa crescer muito no conhecimento de Deus aí hoje, tá? Se você ainda não comentou, não deu like, não compartilhou esse vídeo ainda, não perde mais tempo, vai aí, comenta, compartilha, porque a gente vai agora partir para algo muito importante, exatamente para esse, de como que a gente lida com essas questões dentro da igreja, ao que parece tão cotidiano em todas as igrejas, não é isso? Então, vamos lá, pastor, para a gente agora partir para outro ponto dessa perfeita salvação ou a tal da reconciliação. Bom, essa visão ela começa por uma interpretação lá no livro de Hebreus. A gente pode até correr lá, né? Dar uma olhada lá em Hebreus. Hebreus capítulo 6, os versículos de 4 a 6. E aí nós teremos o seguinte. Deixa eu agora achar o meu Hebreus aqui, né? Hebreus 6, capítulo 4. Capítulo 6, né? Capítulo 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Verso 4. A partir do versículo 4, ele vai dizer assim: Ora,
para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmo estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Bom, por que começa aqui uma interpretação desse texto? Porque existem mais pensamentos, né, ideias sobre esse texto. Mas eu posso citar aqui pelo menos 3 ideias básicas sobre esse texto, mostrando as suas origens e justificando por que há esse pensamento sobre perca de salvação. Tá? E aí corrigindo essas questões de se a pessoa se desviou, perdeu salvação, não perdeu salvação. Né? Então, veja bem, o que o texto está dizendo aqui, irmãos? Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, uma leitura mais superficial dá a entender de que as pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, uma das interpretações é a interpretação da possibilidade real da perca de salvação. Quem adota essa visão? Wesley. Vale salientar que John Wesley e não Jacob Arminio adota essa visão. John Wesley, ele dá continuidade, adota a teologia arminiana e acrescenta alguns pontos próprios seus sobre essa doutrina, sobre essa teologia. Então, nessa visão sobre a possibilidade real da perca de salvação, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma interpretação desse grupo. Esse grupo, embora se denomine arminiano, nós precisamos também salientar, antes de mais nada, que existe algumas sutis diferenças entre a pessoa ser arminiano e armínio wesleyano. Ou seja, Armínio e Wesley divergiam em alguns assuntos. Podemos citar aqui, por exemplo, a possibilidade da perca de salvação. Wesley acreditava que era possível perder a salvação. Por quê? Porque quando ele olhava o texto, o que é que ele dizia? Ele falava exatamente isso. Ora, como que alguém que foi iluminado, provou o dom celestial, participou do Espírito Santo, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era por vir, não é possível, aliás. Essa pessoa está em Cristo. Ele só provou isso porque está em Cristo. E ele diz, não é uma hipótese da pessoa cair, ele está dizendo que a pessoa realmente caiu, é uma realidade. Então, baseado nessa interpretação, nós temos um grupo que vai acreditar que é possível perder a salvação. Se baseia-se na perca de salvação, as pessoas também vão se basear que pode ganhar novamente a salvação. E aí é nessa ideia de perda da salvação, recuperar a salvação, é que as pessoas vão dar alguns nomes, né? Por exemplo, os desviados. Alguém se desviou, vamos orar para ele retornar. E a gente, de fato, escuta muito isso. O que eu lamento é que a gente, às vezes, escuta isso e é atribuído isso à doutrina arminiana. E isso não é verdade, vale salientar isso. Agora, nós temos um problema aqui, um problema bíblico dentro do próprio texto. Qual é o problema? Bom, as pessoas acreditam que pode perder a salvação. Aí nós citamos lá Romanos 8, 29, a partir do 29 e 30. Lá vai dizer que Deus predestinou conforme a sua presciência e predestinou para ser glorificado. Deus erra? Deus não erra. Então, como alguém pode perder a salvação? Ok, mas a gente vai para o texto de Hebreus, e aqui a gente precisa ter uma sinceridade. Não é só para mim, para muitos teólogos, esse, sem sombra de dúvida, é um dos textos mais difíceis de se elucidar de toda a Bíblia. Então,
eu vou citar aqui 3 interpretações, mas existem outras, né? Mas para nós aqui é importante citar três interpretações. Uma delas está dizendo isso, pode perder a salvação. Mas aí gera outro problema. Qual é o problema? Como é que se ganha de novo? Como é que se ganha? Por quê? Porque se nós olharmos o texto, eu quero chamar a atenção novamente para o texto. O texto no versículo 6 vai dizer assim, ó, e caíram. Isso. Então, essa turma que entende que pode perder a salvação vai fazer a leitura no original grego, e lá no original grego, essa palavra dá a ideia de estar em um patamar e caiu para o outro. Então, eles entendem o seguinte, essa pessoa alcançou o nível. Qual é o nível? E ele vai descrever no versículo anterior. Experimentou os dons de Deus. No original grego também, dá a ideia de desviar-se, como se alguém estivesse num caminho pegou um outro pegou um outro caminho. Aqui na versão que eu estou lendo aqui, ela nos diz assim, mas é impossível que os que uma vez desceram ao batismo, né, ou como diz, ascenderam a iluminação e experimentaram o dom celestial de Deus e receberam o Espírito Santo, né? E provaram a boa palavra de Deus e o poder do mundo vindouro. Exatamente isso que eu li aqui, talvez fique um pouco mais fácil você compreender alguns termos que a Bíblia está usando aqui, para que você, mais uma vez, a gente sempre tem a ideia do nosso podcast é que você se identifique em alguma coisa e que você aí se identifique onde você está e autoavalie. Quando a gente fez o outro podcast sobre uma questão das igrejas, se você avalia sua igreja, como é que você estava sendo, os seus pastores, a forma de liderar os seus ministérios, né? Dessa vez da mesma forma, de que você se avalie, de que, cara, deixa eu pensar como é que eu tô aqui. Uma vida realmente de salvação, de santidade, de justificação todos os dias, que eu realmente vivo essa santidade até a glorificação que Deus vai proporcionar na sua volta, porque é uma coisa que a gente muitas vezes parece finge negar, assim, as coisas, é que você pode conhecer casos diferentes do que eu vou citar aqui agora, mas eu creio que 99% dos casos das pessoas que se desviam, supostamente se desviam, não, essa pessoa realmente estava na igreja. Você vai olhar no fundo assim, ela vai ao culto, ela até dizima, talvez até se batize, mas, sabe, parece que é sempre algo limitado, é um amor dificultoso assim, para que você ame a Cristo, é algo que não é sacrificial. Parece você não pegar a sua cruz e carregar. Parece que eu terceirizo a minha cruz para outro carregar. Não parece ser assim. E as pessoas se desviam, e muitas vezes você chega, fulano se desviou. Irmão, para analisar um pouco. E você vai ver que talvez essa eleição nunca chegou na vida dele. Temos um problema com o texto, né, Yuri, aqui. Por quê? No versículo 6, ele vai dizer o seguinte, caíram. Sim. Aí aqui é a explicação por que você acredita que possa perder a salvação. Sim. Ok, vamos aceitar essa possibilidade. Primeira visão. Vamos aceitar essa possibilidade, tá? Qual é o problema? É que o texto, na palavra seguinte, ele vai dizer, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Então, alguém que se desviou, perdeu, e é impossível que ela retorne. Então, por aqui, essa ideia de que alguém se desviou e que vai retornar como se tivesse ganho, perdido e recuperado novamente, essa não é uma ideia bíblica. Então, a ideia bíblica é o quê? Na visão wesleyana, é de que alguém possa perder a salvação, ok? Agora, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós temos um problema com isso. Qual seria o problema? Como que essa pessoa que caiu vai retornar se o texto está dizendo que é impossível que ela retorne? E se você acreditar que se ela não volta mais, Deus errou. São dois problemas. Isso. E assim, outro fato é que muitas vezes a gente escuta, às vezes, história de pastores ou de líderes, alguma coisa que pecaram, caíram, seja qual for o pecado, mas isso não fez os desviar da fé. Perderam seu ministério, foram destituídos da liderança, cargos ministeriais. Mas pessoas que não se desviaram da fé, se arrependeram dos seus pecados, e não é sobre, eu pequei e perdi a salvação. Não é isso. Mas você pecou e continuou o caminho de redenção com Cristo, amando a Cristo, passou por um processo, talvez, de disciplina, ou alguma coisa na tua igreja, por forma que for, seja feita, mas que você se submeteu à vontade de Deus. Até porque o texto bíblico também vai nos dizer que aquele que diz que não peca, já pecou, né? Isso. Mas aí nós temos uma segunda opção, uma segunda hipótese, né?
uma segunda possibilidade interpretativa desse texto. Se a primeira é atribuída a John Wesley, né, a segunda ela é atribuída aos calvinistas. Tá? Agora, vale ressaltar, não a Calvino, mas aos calvinistas. Os seguidores que vieram pós ele. E muitos na atualidade, né? Nessa daqui, vamos só citar algumas coisas mais breves. Por quê? Porque não seria o nosso foco, né? Só para esclarecer. Mas a possibilidade hipotética que os calvinistas, ou pelo menos boa parte dos calvinistas defendem, eles afirmam que isso é uma hipótese. E a interpretação para o versículo 6 não é "e caíram", se caírem. Então ele está levantando uma hipótese que se eles caírem... Agora, outra coisa que vale ressaltar é que para qualquer uma das visões, aqui nós não estamos falando da possibilidade do pecar. Porque ele pecou. O problema aqui é a apostasia e não o pecado. Aconteceu isso, foi um pecado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando aqui sobre apostasia. Alguém que vai se distanciar, se afastar, negar a fé. Aí não é a gravidade do pecado, até porque a Bíblia é bem clara no pecado do que ela fala que é contra o Espírito Santo, que aí é uma outra situação. Mas seja um pecado classificado humanamente mais grave ou menos grave, não é sobre essa questão exatamente, né? É sobre o abandono da fé. É sobre deixar realmente a fé de lado, esquecer atributos disso e viver a sua própria sorte. Se você acreditar na sua própria sorte, no que você quiser no meio do mundo, e apostatar na fé realmente. Então é esse se caíram, né? Exatamente. Então é muito importante que você esteja muito atento a esse vídeo sobre os termos que a gente está usando aqui, porque termos poucos minuciosos é que vão fazer diferença entre uma visão e outra, e que vai realmente elucidar aí todo o teu entendimento sobre o que a gente está conversando, porque é uma questão, muitas vezes, realmente teológica, né? Talvez seja a primeira vez que você esteja vendo uma conversa teológica assim, de detalhes, mas que influenciam anos de estudos, dedicações de pessoas, historiadores, teólogos e por aí vai, pessoas, pastores famosos que a gente tem no nosso meio, que acredito, como você falou, exatamente nesse se cair, né? É uma hipótese que pode ou não acontecer, é um aviso, né? Exatamente é isso. Tem os textos, verso 4 e 5, e um aviso no 6. Que é exatamente essa visão dos calvinistas um pouco mais modernos. Só para que a gente conclua, né? E eles se baseiam em quê? Eles são, de fato, procuram ser bastante bíblicos, né? Então, em que se baseia nessa hipótese? No versículo 9. Se você acompanhar comigo, o versículo 9 vai dizer: amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então, ele, baseado no versículo 9, é como se ele estivesse falando de uma hipótese. Agora, como eu disse, esse texto, e essa não é opinião exclusiva minha, diversos teólogos vão concordar, vão dizer isso, é um dos textos mais difíceis de interpretar. A gente tem que ser honesto com isso, né? Então, assim, tem essas duas visões primárias, aonde a primeira é a possibilidade da perca de salvação. John Wesley concorda com ela. Os arminio-wesleyanos adotam essa visão. Tem a segunda opção, que seria a visão de boa parte dos calvinistas, aonde isso seria uma hipótese. Mas tem uma terceira possibilidade. Qual é a terceira? A terceira possibilidade, isso aqui talvez choque algumas pessoas que vão ouvir, né? Por quê? Bom, quem defende essa visão, essa terceira visão, são, primeiro, os reformadores. Calvino defende essa visão. Pessoa de Calvino. A pessoa de Calvino defende essa visão. Todos os reformados, os reformadores e hoje os reformados, né, vão concordar com essa visão. E o que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que esses indivíduos aqui, descritos no livro de Hebreus, podem até professar a fé cristã, mas, de fato, nunca foram cristãos genuínos. E, pasme, quem concorda com essa visão é Jacó Arminio. E é isso, exatamente assim. Eles têm essa divergência no princípio da salvação.
nessa soberania de Deus, onde, como a gente falou já, predeterminação de inferno e céu. A gente elucidou já para vocês sobre a presciência de Deus, na verdade, né? Mas aqui nesse ponto, eles concordam exatamente nisso. Sim, assim, só para que a gente esclareça, Arminio concordava com algumas coisas de Calvino, não era completamente contrário, não. Por exemplo, podemos dizer, citar aqui, Arminio, por exemplo, ele concordava com o pedobatismo, ou seja, o batismo de infantes, de crianças, né? Outra coisa que tudo isso leva, talvez, um outro podcast a gente explicar, talvez isso explique por que Arminio ele lecionou numa faculdade reformada. Ele era signatário da reforma. Então, assim, ele concordava com quase toda a teologia reformada. O que ele foi discordar era com a soterologia, né? Sim. Então, por exemplo, ele concordava com o batismo de infantes, ele concordava que Israel foi substituído pela igreja. E hoje a gente vê algumas pessoas, quando se diz, eu sou arminiano, mas tentam colocar Israel num plano diferente do que Armínio pensava, vão acreditar que Israel e igreja são duas coisas distintas, e que aí Deus tem um plano lá para Israel. Né? Então, essas coisas a gente vai observando que Armínio não discordava disso, de Calvino e de toda a teologia reformada. Então, na minha opinião, essa é a visão mais coerente. Volto a afirmar, é um texto difícil. Sim. Mas, na minha visão, na minha opinião, essa é a visão mais coerente. Por quê? Porque eles dizem o seguinte, quem defende essa ideia, que essas pessoas, aqui descritas no capítulo 6, versículos 4 a 6, são pessoas que, de fato, provaram, professam a fé, mas que nunca, na verdade, se converteram. E quando é que a gente pode usar um texto bíblico para justificar isso? Precisamos de um texto, né? Sim. E aí a gente pode recorrer ao texto de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Se nós pudermos dar um pulinho lá, Yuri, é interessante fazer a leitura e elucidar. Porque lá em Mateus 7, o assunto de Mateus 7 também é salvação. E aí, o que é que nós vamos ter em Mateus 7? Vou ler aqui. Esse é um dos versículos que eu acho desesperador. Olha, eu costumo dizer que esse versículo aqui é um dos versículos mais tristes com certeza que nós temos na Bíblia. Uma pessoa que foi enganada, permitiu-se ser enganada, né, por ela mesma, passa a vida toda na igreja, e aí vamos ler o que é que acontece, né? Mas a gente lê, a importância de você... Volta um vídeo antes aqui, volta no podcast anterior, se você não assistiu ainda, e aí você dá uma pausa aqui, volta lá para você entender o que é isso aqui que muita gente acabou de falar, né? Porque é a realidade de muitas das igrejas modernas, pentecostais, que a gente vai ler aqui agora. O que é que nós temos aqui no versículo 21, capítulo Mateus 7, 21. Nós temos o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós temos aqui, no versículo 22, o seguinte: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Veja bem, onde estão essas pessoas? Estão na igreja. Sim. Essas pessoas não experimentaram tudo aquilo descrito lá em Hebreus? Sim. Foram batizadas, provavelmente. Essas pessoas foram batizadas, essas pessoas não realizaram pequenas coisas, essas pessoas expulsaram demônios, essas pessoas viram e participaram de milagres. No entanto, o que acontece com essas pessoas? O texto bíblico deixa bem claro que essas pessoas estiveram nesse ambiente, provaram dessa graça, mas, no entanto, não estavam eleitos. E esse é o que a gente mais vê sobre muitas pessoas, né, que vivem sobre isso. Cara, é triste a gente falar muitas vezes. Porque as pessoas
se emocionam, se engajam, dedicam boa parte da sua vida, trabalham, ensinam, querem fazer coisas assim, mas parece que muitas dessas igrejas que vivem dessa forma, como a gente já falou anteriormente, não querem te explicar, muitas vezes, esse versículo. Porque vai te exigir tempo, irmão. Vai te exigir sabedoria, relação de Deus, para que você entenda isso aqui. Então parece o evangelho sempre muito raso, aonde o nosso foco é isso aqui, que a gente acabou de ler, vamos expulsar demônios, isso aqui e tal. E é bom, e isso vai favorecer o reino, é óbvio. Mas sim, você entender toda essa base de deixa eu ver se eu sou salvo. Porque essa é a primeira pergunta que você tem que fazer na sua vida. Primeiro para si. Porque tudo isso aqui vai resultar, e a Bíblia fala que aquele que prega e a pessoa se converte, boa coisa fez, realmente. Mas a gente tem que entender que primeiro isso tem que ser para nós. Entendemos que eu tenho que ser salvo, justificado, buscar no Senhor, aprender no Senhor, e isso é para mim a salvação. E a gente vai sempre ter que ir esse passo a passo para que a gente não caia aqui. Assim, uma vez alcançados pela graça, o texto bíblico vai dizer que nós somos nova criatura. Sim. Paulo vai dizer o seguinte: aquele que mentia não minta, aquele que traía não traia, aquele que roubava, agora trabalhe para ter com que ajudar o seu próximo. Então, a graça que nos alcança, ela transforma todo o nosso ser. E aí tem uma coisa que as pessoas não compreendem por falta de uma explicação, e eu não estou dizendo que o pastor é quem é culpado. Muitas vezes as pessoas não vão aos cultos de doutrina, às escolas bíblicas, e acabam querendo se alimentar de toda a doutrina cristã apenas aos domingos. O domingo nós vamos fazer a exposição do texto, mas ser cristão apenas dia de domingo, isso é muito pouco. Nós precisamos ser discipulados, ensinados. E qual é o problema que muitas pessoas relatam para mim? Eu tive uma vez uma pessoa aqui na igreja que, após eu fazer a exposição do texto, explicar a questão da salvação, explicar que a pessoa não perde salvação, ela olha para mim e diz assim: quer dizer, pastor, que uma vez salvo, salvo para sempre? Sim. Aí o que é que ele disse? Então, assim, é muito bom, porque aí eu vou fazer o que eu quero e nunca vou perder a salvação. Mas, olha a compreensão pequena sobre isso. As pessoas acreditam que você foi salvo, mas você vai ser salvo sem ter uma vida transformada? Não existe. Não existe isso. E aqui você tem uma responsabilidade maior do que aquelas pessoas que entendem que ganha e perde salvação. Por quê? Porque você está fazendo uma autoanálise constantemente. Eu manifesto o fruto do Espírito, eu tenho evidência de salvação, eu reflito a imagem de Deus constantemente. Até porque é exatamente isso que a Bíblia fala. Exatamente. Que você reflita a imagem do Filho. Exatamente. Isso. Então, assim, quando a gente diz, você alcançou a salvação em Cristo Jesus, claro que aí a condição é estar em Cristo Jesus. Mas a pessoa alcançou a salvação em Cristo Jesus, essa pessoa, por que não perde salvação? Porque Cristo foi quem nos deu, e nos deu tendo conhecimento prévio de todas as coisas que nós faríamos. Com base nisso, ele nos predestina a sermos eleitos, e por isso não podemos perder a salvação. E se nós somos eleitos, tivemos completamente a vida transformada. Sim. Então agora nós temos boas obras, nós temos ação movida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, uma mudança completamente de vida. Exatamente. Então assim, você olha algumas pessoas dentro da igreja e que às vezes se dizem, eu sou salvo. Eu vou usar aqui uma frase bem conhecida de Augusto Nicodemos, né? O reverendo Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte: eu não quero saber se você tem dons espirituais, se você fala em línguas, se você opera milagres. Ele disse: eu quero saber como é que você trata a sua esposa e os seus filhos, quem é você no dia a dia, e se você manifesta a graça salvífica no seu dia a dia. E é exatamente isso, pastor, sabe, assim, que a gente começa a entender, como eu falei já a vocês, analisem algumas pessoas, na sua volta, na sua vida. Uma pessoa que, cara, novo convertido, talvez ele passe ali, vamos falar um pouco assim sobre a vida prática cotidiana da igreja. O novo convertido, ele tá aqui, ele vai começar a aprender alguns louvores, ele vai fazer curso de batismo,
ele vai partir para a escola bíblica, e é um processo. A gente não quer que do dia para a noite você vire teólogo. Tem as pessoas que amam estudar e ler e vão despontar rápido, né? E isso não é um pré-requisito. Você tem que ser teólogo para entrar no céu? Não é um pré-requisito isso. Mas é um pré-requisito que você se interesse na palavra de Deus. Que isso te transforme. Que se você tem tempo, e todos nós, muitas vezes que vai sermos jovens, temos tempo para isso. Temos que nos dedicar a isso. A palavra de Deus nos coloca a obrigação de defendermos a nossa fé. Mas que mudança radical é essa que você não defende a tua fé? Que você não se interessa em se defender sobre aquilo que é mais importante na tua vida, sabe? E essa é muitas vezes as críticas que a gente faz a muitas pessoas, que a gente olha assim, cara, você se converteu, você precisa defender. Tem gente que talvez se converteu um pouco mais com cuidado, seja um pouco, nunca teve tanta escolaridade, talvez tenha dificuldade em ler, e a gente compreende. E é bíblico, né? A Bíblia vai nos dizer que com a idade nós não vamos ter mais essa habilidade e aprendermos. Né? Faz parte, mas mesmo assim a gente vê em muitas pessoas, você vai com certeza lembrar de alguém, se converter já com idade. Minha avó é uma pessoa dessa que faleceu recentemente, mas quando a gente não se converteu, ela tinha mais de 60, perto disso. Acho que tinha mais ou menos isso. E lia a Bíblia e amava, e fazia perguntas assim, capciosas dessa forma, né? Muitas perguntas, muitas perguntas. Muitas perguntas, e era de idade, e era difícil as coisas entrar na cabeça dela. Você vai falar de graça para uma senhora que muitas vezes veio da igreja católica e passou sobre toda aquela penitência de que você tem que fazer isso para que você tenha aquilo. Então, imagina só, você falar de graça, que algo parece simples, mas de um Deus rigoroso. Que é uma graça que você tem que ser obediente, obedecer às suas leis e amar elas. Mas para você amar, você tem que conhecer. E a palavra de Deus quase inteira ela vai te dizer: ame as leis. Ame as leis. Mas como é que você vai amar se você não conhece? Como é que você vai alcançar salvação se você não conhece as leis e a palavra de Deus? Sabe, gente? É isso que a gente coloca para você. Que a gente... eu não sei se eu sou salvo. Então, irmão, não é. Não dá para você... Quem é, irmão, não tem dúvida. Sabe que pergunta aquela... Muitas vezes as pessoas perguntam: será que você vai para o céu se Deus voltar agora? E tem gente que pergunta: deixa eu ver. Como assim, irmão? Deixa eu ver. Ou você diz, eu vou, ou você não conhece a própria vida. E aí sempre ficamos muitas vezes nessa pergunta questionada pelos pastores, por pregadores. Se Jesus voltasse agora, você vai para o céu? Eu vou te perguntar, se Jesus voltasse agora, você vai para o céu, irmão? Comenta em nome de Jesus, eu vou. Porque se você pensou, cara, revê o vídeo. Revê as suas ações, revê o que está acontecendo. Se você, cara, eu acho que eu não sou salvo, batizei, fiz isso, mas eu preciso mudar a minha vida. Porque Deus pré-conheceu o meu coração e que nesse dia eu ia mudar a minha vida e eu realmente viver uma vida em santo. Não é isso? Sim, eu penso que nós precisamos, de fato, fazer essa análise constantemente, né? Quais são as características de um salvo, de um eleito? Vamos lá, para ajudar o pessoal. Vamos lá. Eu acho que, biblicamente, a primeira coisa é nós amarmos ao Senhor. E aí eu digo algumas coisas aqui, eu vou citar aqui agora publicamente, eu falo muito na igreja assim. Imagina aí uma situação hipotética que alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu gosto muito do senhor, mas não gosto da sua esposa, não. Temos um problema, né? Mas nós podemos ter um problema ainda maior, se alguém chegar para mim e disser assim: pastor, eu gosto muito da sua esposa, mas não quero conversa com o senhor, não. Aí é um problema grande. É um problema grande. Mas, às vezes, nós dizemos assim, que é o problema dos desigrejados, e a gente vai só falar sobre isso, que isso aí dá assunto para outro podcast, né? Mas o problema é que as pessoas dizem assim: eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Como assim? Se Jesus deu a sua vida pela igreja, e ele diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, se você quer verificar a sua vida, esses sinais claros de salvação, podemos começar por aqui. Você ama a Cristo, você tem aberto mão de tudo na sua vida por Cristo, pego a sua cruz, carregado, negado a si mesmo, mas também tem servido a igreja, porque nós temos que amar a Cristo e servir a igreja. Nós temos que ter esse voluntariarismo para com a igreja, servir a igreja. A outra característica é um abandono. E aí, Pedro,
segunda de Pedro vai dizer isso, nós precisamos abandonar algumas coisas, né? E aí nós temos diversos outros textos que vão dizer o que é que nós precisamos deixar, precisamos abandonar, é abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho. Às vezes as pessoas que se dizem cristãs dizem assim, eu não consigo perdoar, como se o perdão fosse um sentimento. Uhum. Então, são essas coisas que nós temos que observar. Quando alguém me fere, como é que eu lido com isso? É claro que a gente se chateia, é claro que a gente se magoa, mas qual é o sentimento que fica ali? E, então são essas coisas que nós vamos observando se nós fomos transformados pela graça. Agora, também nós não podemos nos desesperar e dizer o seguinte, eu ainda tenho essa dificuldade, porque quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. E ele vai fazendo essa transformação, às vezes, de forma mais gradual. Uhum. Isso não quer dizer que a salvação seja gradual, ela é instantânea. Agora, a regeneração leva a um processo durante toda a nossa vida. Exatamente. E é isso aqui, sabe, gente? A gente fala isso exatamente para que você tenha essa ciência de que, tem coisas em mim que é aquela coisa, né? Pau que nasce torto, ser direito. Não, irmão, não vai rolar não, viu? Nunca conheceu Jesus, que é carpinteiro? Exatamente. Então, assim, tem gente que tem dificuldade, às vezes, no perdão. Porque você sofreu um trauma, um abuso, algo que aconteceu na sua infância. E a gente entende que isso causa problemas psicológicos na nossa vida e é difícil. E a gente tem que ter simpatia para entender isso com as pessoas. E para Jesus entender isso. O que ele não permite é que você não aceite a mudança ao fio da palavra. E aí, irmão, eu sei que vai doer. Como cada um na sua dificuldade vai apertar e vai doer. Mas se por amor a Cristo você vive, por amor a Cristo, isso vai ser destravado, colocar assim na tua vida, e você vai continuar no teu processo de regeneração até o dia em chegar no dia do glorificou para a glória de Cristo a todos nós. Então a gente espera que o que a gente conversou aqui hoje tenha sido muito elucidador na tua vida, tenha sido muito bom para você. A gente entende aqui que uma vez salvo, sim, verdadeiramente sempre salvo, aqueles que amam são transformados diariamente por Cristo. Pecamos? Pecamos. Mas pecamos cada dia menos, pela glória de Deus. E vamos continuar mudando a nossa vida, nos transformando, nos permitindo que Deus habite em nós e através disso a gente possa alcançar... De glória em glória. Exatamente, alcançar o caminho da glória eterna com o nome de Jesus Cristo, todos nós. Amém? E aí, para a gente encerrar, eu queria aqui que a gente lhe indicar alguns livros, uma coleção muito boa, muito incrível, a coleção de arminianismo, tá? Você pode estar aqui adquirindo toda essa coleção, a gente vai deixar um link aqui para que você possa adquirir essa coleção. São uma coleção de 6 livros, certo? Falando sobre arminianismo, de todos os seus pontos de Armínio, tá? Depravação total, pelagianismo e semi-pelagianismo, expiação ilimitada, eleição condicional, graça resistível, o que é a teologia arminiana e a perseverança dos santos, que é muito do que a gente falou aqui agora. Perseverem, meus irmãos, no nome de Jesus. E o pastor tem um outro livro aqui também para indicar. Pastor, por favor, pega o livro aqui para a gente indicar. O livro Fé, Graça, Fé e Livre Arbítrio. Outro termo que a gente muitas vezes aí bagunça muito nas nossas mentes, nas igrejas. A gente vai deixando esses livros aqui para que você possa adquirir, você possa crescer aí. Então, no nome de Jesus, adquira, compra. Comece a fazer uma pequena biblioteca. Se você, cara, não gosta muito de ler, bom, são livros pequenos. A gente está indicando livros pequenos. Você começa a ir na tua teologia, vai estudando, vai se dedicando a isso. E se você talvez tenha dificuldade naquilo que a gente conversou hoje, você precisa ler, irmão. Vai precisar, porque vai abrir o teu entendimento. E no teu entendimento você vai começar a trabalhar e colocar isso na tua mente, que não é só o emocional, é algo racional. A palavra de Deus ela é sempre racional, que nos faz mudar muito disso. Pastor, queria que você deixasse uma palavra para a pessoa que está nos assistindo agora, que eles tenham aí uma boa semana, no nome de Jesus, uma palavra pessoal. Amém. Eu quero solicitar, né, as pessoas possam aí indicar alguns temas também, para que a gente possa elucidar. Nós temos alguns projetos, por exemplo, texto fora do texto, onde a gente vai pegar aqueles textos básicos e
e trazer elucidação sobre eles. Nós temos alguns projetos, mas nós gostaríamos de manter uma conversa que fosse muito daquilo, com a participação de quem está nos acompanhando, né? Então, que possa nos acompanhar. No mais, o que eu tenho a dizer é, irmãos, a palavra de Deus diz que feliz é o homem que medita na palavra do Senhor dia e noite. O conselho bíblico é que nós venhamos a ler a sua palavra, se maravilhar com ela, nos alimentarmos dela. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro vai dizendo o seguinte, que nós devemos ser como crianças e desejar o leite espiritual, crianças recém-nascidas. Portanto, leia a palavra de Deus em nome de Jesus. Muito bem, nós ficamos por aqui. Espero que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Você talvez não siga nosso perfil da nossa igreja ainda, Igreja de Leá de Juazeiro. Segue lá, essa semana o pastor vai estar lançando aí um quadrozinho para ele estar respondendo algumas perguntas para vocês, das mais triviais, das mais teológicas. Claro que umas demandam mais tempo do que as outras, mas talvez você tenha ficado com alguma dúvida, quero perguntar, mas queria uma resposta mais rápida. Segue lá nosso perfil que a gente vai estar divulgando um quadrozinho de perguntas e respostas para que você possa aí sempre estar elucidando todas as suas dúvidas e estar crescendo na fé. No mais, a gente se encontra na próxima segunda. Deus te abençoe, tenha uma excelente semana, viva na paz e na graça do Espírito Santo de Deus todos os dias, você e a tua casa. Um grande abraço e até mais.